Engenheiros da natureza. Não é apenas o homem que tem a habilidade de construir sua casa. Existem muitos animais, como pássaros, alguns mamíferos e muitos insetos que conseguem construir suas próprias moradias. Dentre esses animais, existe um grupo de insetos aquáticos que se destacam pela forma como realizam suas construções embaixo d'água. São os insetos da ordem Tricóptera, que são conhecidos popularmente como João Pedreiro, Grumixá ou Curumixá. Os Tricóptera passam por 4 fases durante o seu desenvolvimento: ovo, larva, pupa e adulto. Por isso, são classificados como holometábolos. Os adultos são terrestres e podem ser encontrados sobre a vegetação e pedras próximos aos igarapés. Os ovos, larvas e pupas se desenvolvem na água. Os adultos possuem 2 pares de asas cobertas por uma fina camada de cerdas ou pequenas escamas que podem ser muito coloridas. Por isso, são confundidos com pequenas mariposas. Mas se diferenciam delas porque seu aparelho bucal é simples, enquanto que nas mariposas essa estrutura é modificada na forma de espirotromba. As larvas possuem 3 pares de pernas no tórax e um par de falsas pernas no final do abdômen que ajudam na locomoção. Algumas espécies possuem brânquias no corpo que ajudam na respiração. A maioria dos Tricóptera alimenta-se de pequenas partículas que estão em suspensão na coluna d'água ou aderidas às pedras no fundo dos igarapés. Alguns se alimentam das folhas que ficam depositadas no fundo dos igarapés e outros são predadores e alimentam-se de ovos e larvas de outros insetos. Estes animais possuem a incrível habilidade de confeccionar abrigos utilizando os materiais disponíveis nos lugares onde eles vivem. Para construírem os abrigos, elas utilizam uma seda produzida por glândulas especiais que funciona como um cimento. Esses abrigos podem ser classificados de 2 formas: construções fixas ou móveis. As construções fixas formam pequenos túneis por onde as larvas caminham e se alimentam. Mas existem espécies que podem construir seus túneis parcialmente enterrados ou até mesmo sobre pedras que ficam fora da água em locais úmidos. Esses abrigos são confeccionados com grãos de areia, gravetos, folhas e raízes. Em alguns grupos, as larvas constroem na abertura dos túneis uma elaborada rede de seda para capturar seu alimento, similar a uma malhadeira utilizada pelos pescadores. As construções móveis podem ter várias formas e são confeccionadas com os materiais disponíveis no ambiente: areia, pequenas pedras, gravetos, pedaços de folhas e até mesmo com partes de outros seres vivos, como algas ou espículas das esponjas de água doce. Essas espículas são estruturas semelhantes a espinhos. Os Tricóptera também podem construir a casa apenas com seda. Esses abrigos conferem para as larvas e pupas proteção e ajudam as larvas na respiração, facilitando o processo de ventilação. Na ventilação, a larva realiza movimentos ondulatórios dentro da casa, criando uma corrente de água que aumenta a quantidade de oxigênio disponível. Na fase de pupa, ocorre o processo de transformação para a fase adulta. Antes da emergência, a pupa nada para a superfície da água e o adulto voa após abandonar a exúvia. Em algumas regiões do mundo, os Tricóptera têm sido utilizados para a confecção de biojoias. As larvas são criadas em ambientes artificiais, onde diferentes tipos de pedras preciosas ou semi-preciosas são oferecidas para que construam suas casas. A casa construída com essas pedras é transformada em joia pelo artesão. Os Tricóptera desempenham importantes funções nos ecossistemas aquáticos.
ajudam na fragmentação da matéria orgânica e no controle de outros insetos que podem transmitir doenças. Ainda servem como alimento para muitos outros invertebrados e vertebrados. Além disso, esses insetos são muito sensíveis às alterações ambientais e, em geral, não conseguem habitar ambientes muito poluídos. Assim, são considerados bons indicadores da qualidade da água. Conhecendo a biologia da ordem Trichoptera, podemos compreender a importância de preservar os igarapés. Além de manter a água limpa e livre de poluição, é importante também preservar o ambiente no entorno dos rios, igarapés e lagos, especialmente a vegetação marginal ou ripária. Essa vegetação fornece aos Trichoptera e outros animais que habitam e dependem dos corpos d'água alimento e proteção, auxiliando na manutenção e no equilíbrio da natureza.